Olá, estamos iniciando a aula 2 do curso de Instrumentação Básica da Rede ETEC. Essa aula será dividida em duas partes. A parte 1 trata da introdução à metrologia. A parte 2 será referente a unidades de medidas legais. Objetivos. Nessa aula, serão estabelecer as diferenças entre metrologia e instrumentação para desenvolver a base da automação, compreender como ocorre a medição de grandezas, despertar nos alunos o interesse pelas diferenças sutis dos sistemas de medição, desenvolver ações de conscientização, orientação, pesquisa voltada aos sistemas de medição. Relacionar os termos técnicos em português e inglês. Basicamente, o objetivo dessa aula é definir algumas palavras, alguns termos técnicos utilizados em metrologia e também o sistema de unidades legais. Conceitos fundamentais. Serão definidos alguns conceitos fundamentais relacionados à metrologia, principalmente a parte de terminologia, ou seja, os termos técnicos que acompanham essa parte na área de automação e engenharia em geral. Será também, sempre que possível, associado o termo em português com o seu equivalente em inglês, pois é muito comum a utilização desses termos em catálogos e manuais de instrumentos de medida, e a maioria está em inglês. O Sistema Metrológico Brasileiro. O Sistema Metrológico Brasileiro ele é coordenado por um Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial, denominado SINMetro, que tem a missão de formular e executar a Política Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade. O SINMetro é composto por outros dois órgãos, um normativo, que é o CONMETRO, e outro executivo, que é o INMetro. O CONMETRO é o Conselho de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial. É o órgão normativo do SINMetro. Ele é responsável por assegurar a uniformidade das unidades de medidas utilizadas no país, fixar critérios e procedimentos para certificação de qualidade de produtos industriais e também por aplicar penalidades nos casos de infração à legislação. Já o INMetro é um órgão executivo da Política Nacional de Metrologia, ligado ao Ministério da Indústria, Comércio e Turismo. As componentes da metrologia do INMetro são agrupadas em duas grandes diretorias: a Diretoria de Metrologia Científica e Industrial e a Diretoria de Metrologia Legal. As diferenças entre metrologia e instrumentação. Metrologia é a ciência da medição. Trata dos conceitos básicos, métodos, dos erros e suas propagações, das unidades e dos padrões envolvidos na quantificação de grandezas físicas, bem como caracterização dos comportamentos estáticos e dinâmicos de sistemas de medição. Já a instrumentação é o conjunto de técnicas de instrumentos usados para observar, medir, registrar, controlar e atuar em fenômenos físicos. Então nós podemos dizer que a instrumentação engloba a metrologia, pois uma das partes da instrumentação consiste em utilizar corretamente instrumentos de medida e executar medições de grandezas físicas. O que é medir? Medir é o procedimento experimental através do qual o valor momentâneo de uma grandeza física, que a gente denomina de mensurando, é determinado com um múltiplo
ou uma fração de uma unidade, estabelecida por um padrão e reconhecida internacionalmente. Então é importante observar que o elemento que será medido é denominado de mensurando. Geralmente trata-se de uma grandeza física, tá? Essa grandeza física vai gerar um número, que pode ser um múltiplo ou uma fração de uma unidade, certo? Ou seja, é uma parcela de um número, estabelecida por um padrão e reconhecida internacionalmente. Importante observar que o resultado de uma medida, né, é um número acompanhado por uma unidade padrão reconhecida internacionalmente. Algumas definições. Mensurando, que é a grandeza a medir, denominada pela sigla GM, é o objeto da medição. É a grandeza específica submetida à medição. Indicação ou leitura é o valor de uma grandeza fornecida por um sistema de medição. Indicação direta é o número mostrado pelo sistema de medição. A indicação direta pode ou não ser apresentada na unidade do mensurando. Então, para a gente diferenciar bem essas definições, vamos observar o exemplo a seguir. Então, a gente tem lá um elemento em que eu vou medir um comprimento, tá? Então, a gente pode imaginar aí um pedaço de madeira e um instrumento de medida, tá certo? Então, a gente tem lá o mensurando e um instrumento de medida. Então, se a gente observar, a grandeza que será medida é uma grandeza designada pela comparação entre o mensurando e o instrumento de medição. Nesse caso, o resultado seria de 2,4 unidades daquela medida. Então, se fosse a régua graduada em centímetros, a gente teria 2,4 centímetros, ou 2 centímetros e 4 milímetros. Então, a gente tem lá a divisão do instrumento de medição, que é denominada unidade, o mensurando, que é o elemento que será medido, tá? E o instrumento de medição ou sistema de medição. Dependendo da nomenclatura, cada uma dessas parcelas pode receber um nome diferente. Esse é o que é utilizado com mais frequência. E ali a gente observa a indicação. Observe que nesse caso a indicação do instrumento de medida é exatamente igual à indicação direta do instrumento de medida, ou seja, 2,4 unidades. Tá? Neste exemplo, o exemplo 2, a gente tem aí uma grandeza que a gente quer medir, que é a velocidade do carro. Para isso, a gente faz um arranjo de uma roda e presa essa roda um dínamo. Ao girar a roda, o dínamo vai gerar uma tensão elétrica, tá certo? Então a gente tem lá o carro a uma certa velocidade, gerando uma tensão no dínamo de 5,305 volts, tá? Então, a grandeza indicada, a indicação direta do sensor de velocidade seria uma tensão que não é a grandeza que a gente está medindo, no caso a velocidade. Portanto, a gente precisa fazer um tratamento desse sinal, ou seja, o instrumento de medida deverá considerar uma constante do sistema de medição, nesse caso de 15,08 km por volt, certo? Então, cada volt representa 15,08 km por hora. Então, se eu tenho 5,305 volts, basta multiplicar isso, né? Esse tratamento de sinal vai fazer esse produto e vai chegar à velocidade final de 80 km por hora. Então, é importante observar o seguinte: a gente tem a indicação direta, que nesse caso não é a medida que a gente vai realizar, e a gente tem a indicação, que aí sim já é o sinal tratado e a unidade, a grandeza física que a gente quer medir, né? Então, mensurando nesse caso é a velocidade do carro. Bom, aqui tem algumas observações, né?
para que a gente vai medir, né? Nosso foco principal é a utilização dos sistemas de medição em instrumentos para instrumentação e controle de processos. Então a gente pode ter algumas outras aplicações. A gente pode simplesmente monitorar, certo? Que é observar passivamente as grandezas. Nesse caso a gente vai ter uma grandeza física sendo medida, mas é apenas para observação dessa grandeza. Controlar, aí entra o nosso propósito, que é observar, comparar esse valor medido com um padrão e, se necessário, agir sobre o sistema para manter o padrão. Investigar, quando a gente tem a medição no sentido de pesquisa científica, descobrir o novo, explicar, formular. Medir para monitorar. Compra e venda de produtos e serviços. Essa talvez seja essa é uma das partes mais interessantes da medição, né? Então, por exemplo, consumo de água, energia elétrica, taxímetro, combustíveis, são sistemas que medem alguma grandeza, e essa grandeza é diretamente proporcional ao custo de produtos e serviços que são consumidos. Sinais vitais, pressão arterial, temperatura, nível de colesterol, no caso da saúde humana, atividades esportivas, desempenho e recordes. Aqui a gente tem exemplo de alguns instrumentos de medição, né? Então a gente tem lá o medidor de temperatura analógico, o medidor de velocidade e de direção do vento. A gente tem lá um altímetro, que é um medidor de altitude. A gente tem lá instrumentos mais simples que podem medir temperatura, podem medir a umidade relativa, tá? Equipamentos mais complexos e instrumentos de pesquisa científica, né, que vai fazer a monitoração do clima, do tempo, temperatura, vento, de várias características aí para pesquisa. Aqui a gente tem um medidor para controlar, né? Então, nesse caso, a gente tem aí o pneu do carro, né? Um esqueminha aqui do pneu do carro e da calibração desse pneu. Então, o que a gente faz? A gente seta uma especificação. Eu vou especificar lá quantos PSI, né? Qual a pressão que eu quero no pneu, tá? Esse sistema vai ser possível indicar a variação da pressão, né? E aí ele vai agir sobre o sistema. Ou seja, ele vai falar se eu tenho que colocar mais ar, ele vai agir sobre o sistema colocando mais ar, né, aumentando a pressão, ou retirando o ar, diminuindo a pressão, dependendo das especificações e da pressão interna do pneu. Então eu vou ligar lá, ele vai fazer a medição, essa medição vai comparar a um padrão e eu vou agir sobre o sistema, inflando mais o pneu ou esvaziando mais, dependendo da pressão medida, até que isso se estabeleça dentro dessas especificações. Aqui tem alguns outros tipos de medição para controle. A gente tem aqui, ó, o processo de torneamento de um eixo de madeira, né? Só que aqui o controle é um controle que não é automático. Então a pessoa vai usinar o eixo de madeira, verificar as dimensões com o instrumento de medida e decidir se ele vai continuar usinando, se ele vai parar de usinar ou se ele já matou a peça, pois ela passou da medida. Aqui é um exemplo similar, né? Aqui um processo automatizado, né? Então a gente pode imaginar aquela planta de produção de vapor da aula passada, da disciplina de processos industriais, né? Um trocador de calor com uma série de informações que a gente tem aqui, grandezas que devem ser controladas, tá? Então existe uma ação sobre válvulas e dispositivos do sistema de medição, né? Um avião, que é um meio de transporte que tem que ter um controle muito preciso, né, e muito eficiente, né? Então a gente tem lá controles de pressão para dentro da cabine, altitude, a gente tem controles de temperatura, a gente tem a rota que o avião está seguindo,
e a velocidade dele. Então tudo isso são grandezas que devem ser medidas e controladas dentro de um avião, ou para garantir o conforto dos ocupantes, ou para garantir a correta orientação do veículo, ou para garantir a segurança dos ocupantes da aeronave. Medições geram erros, tá? Então, todo sistema de medição ele não é perfeito, ele não é ideal, tá? Então, é impossível determinar a verdadeira grandeza do mensurando, tá? A gente chama essa verdadeira grandeza, ou seja, seria a medição exata de valor verdadeiro. Tá? Então, a gente tem um mensurando, tem um sistema de medição. Por diversos motivos, esses sistemas de medição são imprecisos, e aí eu vou ter uma indicação. Então, vai existir uma diferença entre a indicação e o valor verdadeiro do mensurando. Essa diferença é chamada de erro. Esses erros podem acontecer por imperfeições do sistema de medição, procedimentos de medição incorretos, condições ambientais, má definição do mensurando e influência do operador. Então a gente tem aí erros que podem ser erros para mais ou para menos em relação à indicação do sistema de medição. Então, o processo de medição ele consiste do sistema de medição, dos procedimentos de medição, das condições ambientais, da definição do mensurando e do operador, da perícia do operador. Isso vai levar a um resultado de medição. Esse resultado de medição, dependendo dessas variáveis, ele pode ter uma incerteza de medição, ele pode ter um erro maior ou um erro menor, dependendo dessas variáveis. Então, o mensurando, o sistema de medição e a indicação. Então, eu tenho lá um resultado base, que é aquele indicado pelo sistema de medição, e eu tenho uma incerteza de medição. Essa incerteza de medição é um valor simétrico, ou seja, ele vai para mais ou para menos com a mesma intensidade. E baseado naquelas premissas da qualidade do sistema de medição, eu vou ter a certeza que o valor verdadeiro do mensurando vai estar inserido nesse intervalo. Então, o que é o resultado de medição? É uma faixa de valores dentro da qual deve se situar o valor verdadeiro do mensurando. Então, o resultado de medição ele não é um número absoluto, porque se eu medisse apenas o número absoluto, eu estaria errando. Eu não estaria registrando o valor verdadeiro do mensurando, porque o sistema de medição é impreciso. Então, a gente denomina o resultado de medição como um resultado base, aquele que é indicado pelo sistema de medição, mais uma incerteza, mais ou menos uma incerteza de medição. Então eu garanto que o valor verdadeiro, aquele valor exato do mensurando, esteja dentro desse intervalo. É importante destacar também que eu não posso esquecer nunca da unidade de medida aqui, tá? Qualquer resultado de medição ele tem dois aspectos: o aspecto quantitativo, que é o número indicado aqui, e o qualitativo, que é a unidade de medida do resultado de medição. Então, a gente tem o resultado base, que é a estimativa do valor do mensurando, que acredita-se ser é o valor que mais se aproxima do valor verdadeiro, e a incerteza de medição é o tamanho da faixa simétrica, né, aquele IM ali, né, de incerteza de medição, centrado em torno do resultado base, que delimita a faixa onde situa-se dúvidas associadas à medição. Módulo básico do sistema de medição. A gente tem lá o mensurando, que é o que a gente vai determinar, a indicação ou registro, que é o valor
que vai ser mostrado pelo sistema de medição. Então a gente tem um transdutor e ou sensor, tá? Então o transdutor e ou sensor é aquele que está diretamente ligado ao mensurando. É ele que vai perceber o sinal do mensurando, e ele vai perceber dependendo do tipo de grandeza física. Tá? A gente tem uma unidade de tratamento do sinal e a gente tem um dispositivo mostrador ou registrador. Então, quais são as características de um transdutor ou de um sensor? É o elemento que está em contato com o mensurando, ele sofre transformações de efeitos físicos e geralmente ele tem um sinal fraco. Tá? Daí a importância da unidade de tratamento de sinais. O que a unidade de tratamento de sinais faz? Amplifica a potência do sinal do transdutor, então pode ser um amplificador, e pode processar o sinal. Como no caso do carro, a gente tem uma unidade de tratamento de sinais que pega o sinal e multiplica ele por uma constante, né? Aplica um ganho e faz uma conversão de unidades de tensão para velocidade em km por hora. E o dispositivo mostrador é aquele que vai tornar o sinal perceptível ao usuário e pode indicar ou registrar o sinal. Dispositivo registrador, então ele pode ser um elemento que vai apresentar o resultado da medição ao longo do tempo, pode apresentar o resultado da medição base lá como um número, pode apresentar dentro de uma faixa, pode apresentar isso numa tela, pode apresentar isso na forma de um gráfico, ou pode apresentar em um papel impresso. Os módulos de um sistema de medição. Então, olha, no caso aqui a gente vai apresentar um exemplo que trata de uma balança para medir peso. Tá? Então, eu vou medir o peso de alguma coisa, eu penduro esse peso, essa massa aqui na balança, a gravidade vai exercer uma força sobre a massa e eu tenho aqui uma mola. Essa mola vai me funcionar como um sensor. Então esse sensor vai perceber a presença dessa força quando eu pendurar alguma coisa na mola. Tá? Então eu tenho lá, ó, um sistema de indicação, né, um transdutor que vai transformar esse deslocamento em uma grandeza que eu vou poder medir, né? Então aqui eu teria uma graduação em quilos ou em newtons, dependendo da unidade de medida, né? E eu tenho lá, ó, o transdutor, o dispositivo mostrador, né? Que pode ou não ter uma conversão de sinais. Aqui a gente tem um segundo exemplo, ó. Só que aí é um transdutor, ó, um pouco mais eficiente, porque ele vai fazer lá o registro do peso que vai ser pendurado, né? Eu vou ter aqui o transdutor, mas também eu vou ter um amplificador, né? Então o transdutor vai pegar um sinal fraco e vai ampliar esse sinal. Transdutor e o dispositivo mostrador e a unidade de tratamento de sinais. O outro já é um sistema um pouco mais elaborado com mais elementos. A gente tem ali um núcleo, certo? Um núcleo ferromagnético. Então a gente pode pensar aí em alguma coisa tipo um ímã. Próximo a esse ímã a gente tem duas bobinas. Então, quanto mais próximo de cada uma das bobinas, a gente vai ter uma variação na indutância do circuito. A gente vai ter um conversor, né, que a gente chama de ponte de Wheatstone, que é um circuito elétrico que vai fazer a conversão dessa unidade e amplificar o sinal. A gente vai ter lá o amplificador, né, que vai pegar esse valor de tensão, uma conversão de tensão, né, vai amplificar essa conversão e depois vai para um elemento lá de display, né, um indicador da grandeza. Então a gente tem aí um sistema com todos aqueles elementos que a gente já viu, né? Um sistema amplificador e um sistema registrador, né? Então a gente tem
o transdutor, a bobina, a ponte, o amplificador e o registrador. Então a gente tem lá, ó, a força, que é a grandeza que a gente vai medir, que é transformada num transdutor em deslocamento. Esse deslocamento vai ser transformado em indutância naquele núcleo ferromagnético e nas bobinas. A bobina vai transformar isso numa tensão pequena, portanto uma tensão com letras minúsculas. A gente vai ter um amplificador que vai transformar a tensão pequena, um circuito elétrico, numa tensão maior, né? E por último, a indicação. Então, o sinal de medição, o circuito que ele segue, a mola, o núcleo bobina, a ponte de Wheatstone, o amplificador e o indicador, né? Então, o transdutor ali, a unidade de tratamento de sinais e o dispositivo mostrador. Certo? A mola funciona como um sensor. Bom, é isso. A parte 1 era o que a gente tinha para apresentar. Leiam a apostila para complementar seus estudos.